Como eu sou dermatologista, para mim, o órgão mais importante do corpo é a pele, porque ele é o maior órgão de todos e tem mais de 2 metros quadrados de superfície, que é o que precisa para cobrir o nosso corpo todo, e ele representa mais de 15% do nosso peso. Entre as funções da pele, que são muitas, as principais são a função imunológica, de proteger a gente contra agressores externos, sensorial, que é por onde a gente percebe o meio ambiente e o local que a gente se situa, é muito baseado na nossa sensibilidade da pele. A proteção, claro, contra os agentes externos, como água, qualquer agressão mecânica mesmo, já serve de proteção para a gente, a pele, que se a gente não tivesse, nossos tecidos mais delicados estariam expostos, como vasos, nervos, isso seria um problema. A termorregulação também é dada pela pele e pela camada subcutânea de gordura, que funciona como um isolante térmico. E uma das mais importantes e mais faladas atualmente, que é sobre a vitamina D, a pele já tem esse papel conhecido há muito tempo, porque é através da absorção dos raios ultravioleta que a vitamina D ela consegue ser metabolizada pela forma ativa dela. Aqui eu deixei um esquema básico de como é a pele vista num corte, seria um corte histológico dela. Então a gente começa da camada mais superficial, que é o extrato córneo, ele é avascularizado, ele segue pela epiderme, ele faz parte da epiderme, que é essa camada mais superior que vocês conseguem enxergar. Vocês conseguem ver meu cursor? Acho que sim, né? Essa é a parte mais externa da pele, seguida pela derme. Tem várias camadas, que depois a gente vai falar sobre elas. Depois da derme, a gente tem a epiderme, onde se localizam todos os anexos cutâneos. E abaixo da derme, a gente tem a camada subcutânea, hipoderme ou tela subcutânea. Depende de onde a gente lê, tem várias denominações. Mas, basicamente, esse é um esquema histológico da pele. Então, reforçando só o que eu tinha dito, ela é composta por 3 camadas. A epiderme é a camada mais externa, a derme é a camada intermediária, onde estão localizados as principais coisas da pele, que são os anexos cutâneos, que é vaso, pelo, glândulas. Eu vou até voltar para a gente falar de novo. E o plexo venoso e o músculo piloeretor. E a hipoderme é onde fica o tecido celular subcutâneo, que é gordura, que tem o papel de isolante térmico. A epiderme, como eu já tinha falado, ela é um tecido epitelial, avascular, e ela tem origem ectodérmica. A pele como um todo, ela tem origem ecto e mesodérmica, tá? Ela não tem nenhum componente de origem endodérmica, embrionário. A epiderme, então, a gente classifica ela histologicamente como epitélio pavimentoso estratificado. O que quer dizer? Que são células que são achatadas e dispostas em camadas. É isso que significa esse nome todo. As 3 camadas a epiderme, assim como a pele como um todo, também é dividida em camadas. A primeira camada de baixo para cima da epiderme é a camada basal, onde elas se localizam as células germinativas da pele e algumas outras células, que depois eu vou falar. A camada logo acima da camada basal é a camada espinhosa. Ela tem esse nome porque ela tem alguns grânulos de queratina e ela tem essa aparência de espinhos. Acima da espinhosa, a gente tem a granulosa, que esses grânulos eles já estão mais bem dispostos, então ela fica com aspecto de grãos mesmo, por isso desse nome. E por fim, quando esses grãos liberam toda a queratina e outras proteínas de isolamento, ela se torna a camada córnea. Nesse ponto, entre a granulosa e a córnea, as células já perderam praticamente todo o seu núcleo. Algumas doenças que aceleram o turnover celular fazem com que na camada granulosa e na córnea a gente tenha ainda a presença de núcleo. Isso significa para a gente, no corte histológico, que o tempo que a célula da camada basal, que normalmente é de 30 dias para chegar até a camada córnea, está muito acelerado. Isso acontece principalmente na psoríase. É uma das que a gente mais
consegue perceber núcleo restante nas camadas mais superficiais da pele. Então, a camada basal, ela é a principal camada da pele, porque é ali que a gente tem as células germinativas. Elas são dispostas em uma única fileira, com núcleo. Come lá. Alguém quer falar alguma coisa? Ela é localizada, então, são células cuboides de uma fileira só, uma ao lado da outra. E aí, conforme essas células vão amadurecendo, elas vão progredindo até a camada córnea, que leva mais ou menos uns 30 dias. Aqui é um corte histológico de pele normal que vocês podem perceber. Essa parte mais superficial da pele é a camada córnea. Vocês conseguem ver como ela já está querendo se destacar. As células elas já não apresentam mais núcleo. Isso daqui é uma característica da pele normal. Quando a gente percebe presença de núcleo nessa camada, é porque tem algum problema na pele. A camada logo abaixo, que vocês conseguem ver num rosa bem intenso, é a camada granulosa. Dá para perceber em alguns pontos da figura esses grãozinhos, como se fosse uma sujeirinha. Esses são os grãos de queratina que a gente tem, por isso essa camada se chama granulosa. Normalmente ela tem essa espessura bem fina mesmo, porque nesse ponto a maioria das células já estão perdendo o núcleo e já estão expondo os grãos de queratina para fazer essa pele, o extrato córneo ficar bem compactado e proteger a epiderme como um todo. Abaixo da camada granulosa, a gente vai ter a camada espinhosa, que é toda essa camada. E aqui a gente tem bastante citoqueratina, grãos de queratina, núcleos bem arredondados, células grandes, elas não são dispostas em fileira corretamente, mas isso aqui tá normal, tá bom? E aqui, mais embaixo, a primeira camada, a gente consegue perceber que ela tem uma coloração um pouquinho mais escura, porque os melanócitos, que são as células que dão origem ao pigmento da nossa pele, estão localizados nessa camada, que é a camada basal. Nessa foto aqui embaixo, a gente percebe um detalhe melhor dessa primeira camada. Elas são células mais alongadas, a gente chama de cuboide, elas são dispostas em uma única camada, e entre os queratinócitos, que são as células normais da nossa pele, a gente consegue perceber a presença dessas células mais arredondadas e com halo branco. Esses aqui são os melanócitos, tá? Por que o halo dele é branco? Porque durante a fixação da lâmina, com a coloração de hematoxilina e eosina, não consegue fazer fixação desse pigmento no citoplasma do melanócito. Então, toda vez que a gente enxergar na camada basal uma célula com halo claro, a gente sabe que é um melanócito. Eu vou só tentar ligar o... Bom, eu não sei onde ele tá. Enfim, o queratinócito é a célula principal da nossa pele e ela está presente por toda a epiderme, em diferentes formas, conforme ele vai amadurecendo, ele vai progredindo de baixo para cima, ele vai mudando a forma dele e perdendo o núcleo. Cada célula da nossa pele, ela é unida uma à outra por proteínas que chamam desmossomos. Essas proteínas são extremamente importantes, principalmente nas doenças bolhosas, porque nessas doenças a gente tem um ataque da nossa própria imunidade contra essas células, essas proteínas que fazem a adesão de uma célula à outra, como se fosse um cimento. Esse cimento ele se perde e aí a qualquer mínimo trauma ou até mesmo sem trauma nenhum, essa pele ela começa a se soltar e começa a fazer bolhas. Então isso é um ponto muito importante para a gente deixar fixado. E quando as meninas forem dar aula de doenças bolhosas para vocês, elas vão mostrar os desmossomos. Eu coloquei um esquema aqui também para vocês verem, para ficar mais fácil, mas eles são a parte mais importante, na minha opinião, das células da nossa pele.
Na camada basal, a gente tem um desmossomo diferente. Ele chama hemidesmossomo, porque ele se conecta à membrana basal, que está logo abaixo da camada basal, e é o que faz a divisão entre a epiderme e a derme. Aí, como eu já falei, as doenças bolhosas em geral têm alteração nessas proteínas de ligação intercelular. E aí a gente tem também, para fixação de uma célula na outra, algumas outras proteínas que são chamadas de caderina, integrina, filamentos intermediários e fibrilas de ancoragem. Cada uma delas tem a sua importância em uma doença bolhosa. Não são todas que são acometidas ao mesmo tempo e nem todas as doenças têm todas elas acometidas, tá bom? Por exemplo, o lúpus bolhoso, ele acomete as fibrilas de ancoragem, que são compostas por colágeno 7. Aqui é um esquema bem simplificado sobre os desmossomos. Os desmossomos são essas placas cor-de-rosas que a gente pode ver aqui embaixo. Ele tem dos 4 lados da célula, ele vai ter para poder ligar uma célula na outra. Na camada basal, as células da camada basal vão ter o hemidesmossomo nessa parte inferior da célula. Então, a camada mais inferior da célula da camada basal tem o hemidesmossomo, que liga a ela na membrana basal, que é outro componente extremamente importante na dermatologia, porque a gente consegue fazer diferenciação histológica de uma doença bolhosa, principalmente para outra, através de algumas técnicas que a gente vê aonde que essa membrana basal se separa. E isso é extremamente importante durante a investigação das doenças bolhosas, como os pênfigos, por exemplo. As células da camada córnea, elas são responsáveis, desde a camada basal, pela produção de várias proteínas que são responsáveis pela impermeabilização da pele e pela junção de uma célula na outra. Eu tô falando isso várias vezes porque eu acho que a parte mais importante são essas proteínas de junção entre as células. Como a gente tem muita doença autoimune, muita doença acaba cometendo esse tipo de proteína. A camada córnea, por ela ser queratinizada, ela também pode ser chamada de extrato queratinizado por alguns livros mais antigos. Então, se vocês encontrarem essa denominação, é só porque a camada córnea tem muita queratina. Como eu já tinha dito também, ela faz parte da proteção e da impermeabilização da pele, o que diminui e previne a perda de água transcutânea. Isso é algo extremamente importante na dermatite atópica, porque os pacientes eles têm deficiências de ceramidas, de integrinas, de várias outras proteínas que fazem como se fosse um envelopamento da célula, não deixando que ela perca água. Mas na dermatite atópica, como eles têm deficiência dessas proteínas, eles acabam perdendo muita água, por isso a pele do atópico é extremamente ressecada. Na camada basal, além dos queratinócitos, a gente ainda tem a presença dos melanócitos, como eu mostrei para vocês no outro esquema, que são as células que produzem o pigmento da nossa pele, e as células de Merkel, que são responsáveis pelo tato, tá bom? Elas têm ligação direta com terminação nervosa livre. O melanócito é uma célula super importante da pele também, porque além de fazer a pigmentação e a gente conseguir se reconhecer, né, desde pequeno com a cor da nossa pele, ele também faz uma proteção ele faz um papel de proteção contra os raios UV sobre o núcleo da célula. Por isso que quem tem a pele mais pigmentada demora muito mais tempo para mostrar sinais de envelhecimento, porque a melanina ela é disposta como se fosse um guarda-sol sobre o núcleo da célula, da camada basal principalmente. Então, o raio UV ele é bloqueado por esse componente que fica sobre o núcleo da célula. Então, a gente vai ter um envelhecimento mais tardio, a gente vai ter menos chance de ter câncer de pele induzido por raios UV, como o CBC, que é por dano acumulativo solar. O melanócito ele tem origem na crista neural, que é o neuroectoderma, por isso que a gente consegue encontrar também melanócito nas meninges, na íris, na retina, no ouvido interno,
que também fazem parte desse mesmo folheto embrionário. E no plexo intestinal, que também acontece de, às vezes, ter problema de ter melanoma. O pai de um chefe meu, da dermato, morreu de melanoma intestinal. Coincidência, né? Bom, o melanócito, ele é uma das células dendríticas da pele, o que quer dizer que ele é uma célula que emite várias ramificações e ele consegue fornecer melanina para 36 queratinócitos. Isso é um padrão fixo entre todas as pessoas, independente da cor da pele. Todo mundo tem um melanócito que fornece melanina para 36 queratinócitos. Isso não muda, tá bom? Aqui é um esquema também para a gente entender melhor. Nesse primeiro esquema, ele consegue mostrar para vocês como um melanócito está bem afastado do outro, porque ele, por conta dessa proporção de 1 para 36. Então, não precisa ter um melanócito do lado do outro. E aí, ele tem como se fossem uns bracinhos, que são os dendritos, que ele consegue jogar a melanina para essas células. Aqui a gente tem um corte histológico da pele também, do lado direito, com a coloração S100, que é onde a gente consegue visualizar melhor o pigmento. Na coloração de hematoxilina e eosina, a gente não consegue visualizar pigmento melânico e nem o queratinócito. A gente só consegue visualizar, principalmente com S100, é a melhor coloração que a gente tem. E aqui a gente consegue ver bem certinho esses bracinhos que ele emite. E ele distribui esse pigmento de melanina pela epiderme toda. Como eu já tinha dito, o número total de melanócito, ele não muda entre os fototipos, entre as diferentes tonalidades de cor da pele. Todo mundo vai ter o mesmo número de melanócito no corte histológico de pele. Isso não vai fazer diferença. O que muda entre os fototipos, as cores de pele, é o tipo de melanina que é produzida, se ela é complexada ou não. Quer dizer, a pele mais clara, ela tem uma melanina agrupada. Então, ela não consegue se dispersar pelo citoplasma do queratinócito como um todo, homogeneamente, por isso ela tem uma coloração mais clara. E ela é produzida em menor quantidade também. Numa pele de fototipo mais alto, uma pele mais escura, essa melanina é produzida em maior quantidade e ela é uma melanina não complexada, quer dizer que ela é distribuída mais homogeneamente pelo queratinócito e pela epiderme como um todo. Então, ela consegue trazer uma coloração mais visível a essa pele. Por isso também que tem uma maior proteção contra os raios UV. A cor da pele, inicialmente, ela foi dividida em 5 fototipos por Fitzpatrick. Atualmente, a gente divide até 6 fototipos, mas isso não tem grandes importâncias. A doença, tem 2 tipos de doença em relação à cor da pele. São as doenças melanopênicas, que quer dizer que a gente tem uma diminuição da quantidade de melanina produzida, e as melanocitopênicas, que a gente tem uma diminuição do número de melanócitos. As doenças de pele, como o albinismo, não diminuem a quantidade de melanócito na pele. Ela diminui a quantidade de melanina produzida. Então, ela é uma doença melanopênica, porque a gente tem deficiência, principalmente, da enzima tirosinase, que transforma a tirosina num subproduto para depois poder dar origem à melanina. O vitiligo, que é a outra doença mais importante relacionada à cor da pele, ela é uma doença que destrói melanócitos. Então, nos pontos de acromia da pele, as manchas brancas, a gente encontra num corte histológico, pela coloração de S100, um número bem reduzido de melanócito. Por isso que sempre quando a gente for fazer uma biópsia de pele, pensando em vitiligo, você tem que fazer em 2 pontos. Num ponto que tem a coloração normal, para o patologista poder ver quantos melanócitos aquela pessoa tem, em média, e um ponto de biópsia na mancha clara, para ele poder dizer para a gente
se aquela pele realmente tem um número reduzido de melanócitos, e aí sim a gente vai fechar um diagnóstico de vitiligo, ou se não, se ele tiver um número normal de melanócito, essa mancha branca não é vitiligo, tá bom? O albinismo, a gente geralmente não faz biópsia, porque a coloração da pele é clara como um todo, e tem outros fatores que a gente consegue, na avaliação do paciente, perceber, como coloração do cabelo, coloração da íris, e a gente vê que o paciente tem uma pele clara e os anexos cutâneos claros como um todo. Se a gente fizer uma coloração, uma biópsia dessa pele de albinismo, a quantidade de melanócito vai ser normal. Só que quando o patologista colocar a coloração para tentar enxergar a distribuição da melanina, ele vai perceber que não tem produção de melanina. Mas dificilmente a gente faz biópsia para diagnóstico de albinismo. Há dois tipos de melanina que a gente pode produzir. A eumelanina, que é a melanina mais eficiente, que é a melanina mais escura. E a felmelanina, que é a melanina presente na pele e nos cabelos das pessoas ruivas. Ela é uma melanina menos eficiente, ela protege bem menos o núcleo da pele do que a eumelanina. Aqui é só uma escala de como a gente consegue classificar o fototipo do paciente. Principalmente, não é pela análise visual. Obviamente que a gente sabe a diferença entre o fototipo 1 e um fototipo 5. Mas o que mais a gente precisa perguntar para o paciente na hora de classificar esse fototipo é se ele se queima com frequência, qual é o grau de bronzeamento quando ele se expõe ao sol e se ele tem sensibilidade ao sol ou não. Uma pele fototipo 1 é uma pele que raramente se bronzeia, é uma pele que geralmente tem queimaduras solares e ela tem uma sensibilidade muito alta ao sol. Quer dizer que pouco tempo exposta ao sol, essa pele já vai responder de maneira muito exagerada, com eritema, queimadura, sensibilidade, enfim, o que é o oposto do fototipo 5, fototipo 6, que é uma pele que raramente se queima, tem um grau de bronzeamento muito alto e frequente, pouco tempo exposto ao sol, essa pele já vai responder com o aumento da coloração e ela tem uma baixa sensibilidade ao sol. Quer dizer que ela não se queima com facilidade, tá bom? Isso a gente tenta classificar mais para os procedimentos estéticos, como laser, cirurgias, procedimentos ablativos, que podem deixar numa pele mais escura manchas, tanto hiper quanto hipopigmentadas. A outra camada é a membrana basal da pele. Abaixo da camada basal, a gente tem a membrana basal. Ela não é visível na coloração de HE. A gente só consegue enxergar a membrana basal no PAS. Então, ela é a camada que divide a epiderme da derme. E é nela que a gente consegue encontrar a ancoragem dos hemidesmossomos. Ela também, como todas as camadas da pele, é dividida em subcamadas. Ela é composta pela membrana citoplasmática das células da camada basal e hemidesmossomos. Abaixo dela a gente tem a lâmina lúcida. Abaixo da lâmina lúcida a gente tem a lâmina densa e abaixo da lâmina densa a gente tem a sublâmina densa. Essa divisão é importante, como eu tinha dito para vocês, principalmente nas doenças bolhosas, nos pênfigos principalmente, porque histologicamente, pelo HE, eu não consigo diferenciar um pênfigo vulgar de um pênfigo foliáceo. Clinicamente, eu posso até ter uma ideia de qual subtipo se trata, mas eu não consigo, só pelo HE, dizer o que é, porque eles dividem grosseiramente no mesmo lugar, a epiderme da derme. Eu consigo entender aonde é essa clivagem da pele, essa divisão da pele, por uma outra técnica histológica, que aí sim ela vai quebrar a pele normal do paciente, e aí eu vou jogar um pigmento imunofluorescente e me dizer aonde é que essa pele está sendo clivada. E aí o patologista consegue me dizer qual é o subtipo
de doença bolhosa que eu tô querendo saber que é.